Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, capítulo 19, parte 4. O Homem Velho. E Doris Mary e Rita de Cássia, a mãe e ao filho forneceram o blandicioso conforto de um gratíssimo e saudoso ambiente. A velha biblioteca da mansão dos de Queiroz e Souza, a lareira crepitando alegremente, a cadeira de balanço da velha senhora, a pequena poltrona de Belarmino junto ao regaço de sua mãe, como ao tempo da infância. O segundo acontecimento, que a par do primeiro, conquanto vindo 2 anos mais tarde, marcou o roteiro decisivo para meu espírito, foi a ciência que tive de mim mesmo, rebuscando no grande compêndio de minha alma as lembranças do pretérito, as quais há muito jaziam covardemente adormecidas devido à má vontade da consciência em passá-la em revista integral, meticulosa. Assim foi que, alguns dias depois da primeira aula de ciências ministrada por Epaminondas de Vigo, tocou a minha vez de extrair dos arcanos profundos do ser a memória das encarnações passadas do meu espírito em lutas pela conquista do progresso. Memória que meu orgulho repudiava, confessando-se apavorado com as perspectivas que sentia palpitando em derredor. Epaminondas, porém, incisivo, autoritário, não concedeu moratória no momento exato a mim destinado. Senti-me, pois, à cadeira que se afigurava o venerável tribunal da Suprema Justiça, naqueles momentos terríveis em que enfrentávamos o lúcido instrutor. Silêncio absoluto circundava o recinto, como sempre. Apenas as vibrações mentais de Epaminondas, traduzidas em vocabulário escorreito, enchiam a atmosfera respeitável em que sacrossantos mistérios da ciência celeste se desvendavam para nos iluminar o espírito ensombrado de ignorância. Não ignoravam os circunstantes a espécie de indivíduo por mim acabado de exibir em Portugal às voltas com um avezado orgulho que me corrompera o caráter, porque tão ruim bagagem moral me rondava ainda os passos, fazendo-me corte assintosa, não obstante a humílima condição a que me via reduzido, o que porém talvez nem todos soubessem, porque se tratava de fato que o mesmo orgulho raramente me permitia esclarecer. Era que eu fora paupérrimo de fortuna, lutando sempre asperamente contra a adversidade de uma pobreza desorientadora, a qual não só não me dava quartel, como até desafiava quaisquer recursos por meus raciocínios aventados, no intuito de suavizá-la, e que, para fugir à calamidade da cegueira que sobre meus olhos, sem forças de resistência, estendia denso véu de sombras, reduzindo-me à indigência mais desapiedada que, para o meu conceito, o mundo poderia abrigar. Fora que me precipitara na satânica aventura cujas dolorosas consequências me condenavam às circunstâncias que todos conheciam. Delicadamente os adjuntos prepararam-me, tal como conviria ao réu que, frente a frente com o tribunal da consciência, vai se examinar, julgando a si próprio sem as atenuantes acomodatícias dos conceitos e subterfúgios humanos, porque o que ele vai ver é o que ele próprio deixou registrado nos arquivos vibratórios de sua alma, por cada uma das ações que andou praticando durante o existir do espírito, encarnado ou não encarnado. Rodearam-me os mestres, desferindo sobre as potencialidades do meu ser inferiorizado poderosos recursos fluídicos, no intuito caridoso de auxiliar. Era como se fossem médicos que me operassem a alma, pondo a descoberto sua anatomia para que eu mesmo a examinasse, descobrindo a origem dos males ferrenhos que me perseguiam, sem mais acusar a providência.
intuições de angústias auguravam desesperos em meu seio. Eu me teria certamente banhado em suores gelados, se for ainda carnal, em meu envoltório. Todavia, a sensação penosa do pavor acovardou-me e eu quis resistir, prevendo a vergonhosa situação que me esperava frente aos circunstantes. E, derramando pranto insopitável, pedi súplice de molde a ser ouvido apenas por Epaminondas. Senhor, por piedade, compadecei-vos de mim. Não vaciles, respondeu naquele tom imperioso que lhe era peculiar, enquanto suas palavras ressoaram pelo anfiteatro, ouvidas por todos, a fim de operarmos a renovação interior que levará nossas almas à redenção. Precisaremos apoiar-nos na mais viva coragem. Sem decisão, sem heroísmo, sem valor, não conseguiremos progredir, não marcharemos para a glória. Lembra-te de que os pusilânimes são punidos com a própria inferioridade em que se deixam permanecer, com a degradação de que se cercam. Lembra-te de que é a tua reabilitação que se impõe todas as vezes que a dor se acerca de ti, sempre que o sofrimento faz vibrar doridamente as fibras do teu ser. Sê forte, pois, porque o Sumo Criador premia as almas valorosas com a satisfação da vitória. Conformei-me ao influxo daquela mentalidade vigorosa, invocando intimamente o auxílio maternal de Maria de Nazaré, a quem eu aprendera a venerar desde que ingressara no caridoso instituto, recordando-me de que, sob seus amorosos cuidados, era que nos asiláramos. Então, harmonizando minhas próprias vontades com as dos tutelares que me dirigiam, não sei positivamente descrever o que se desenrolou em meu ser. Vi Epaminondas e a equipe de seus auxiliares acercarem-se de mim e me envolverem em estranhos jactos de luz. Invencível delíquo tonteou-me o cérebro como se das potências sagradas o meu eu, repercussões excepcionais se levantassem, erguendo dos repositórios da alma para se reanimarem em minha presença toda a longa série de vidas planetárias que eu tivera no uso da responsabilidade e do livre-arbítrio. Necessariamente as demoras no invisível entre uma e outra reencarnação acompanharam os dramas imensos passados na Terra, inseparáveis que são tais estágios das consequências acarretadas pelos atos praticados no setor terreno. Tive a impressão extraordinária e magnífica de me achar diante do meu próprio eu, ou do meu duplo, se assim me posso expressar, tal como à frente de um espelho passasse a assistir ao que em minha própria memória se ia sucedendo em revivência espantosa. A palavra irresistível do instrutor repercutiu, qual clarinada dominadora pelo interior do meu espírito, apaziguado pela vontade de obedecer, e invadiu todos os escaninhos de minha consciência, qual a irrupção de vagas que saltassem diques, se projetassem num impulso irreprimível, inundando a região indefesa. Eu te ordeno, alma criada para a glória da eleição no seio divino, volta ao ponto de partida e estuda no livro que trazes dentro de ti mesma as lições que as experiências proporcionam e, contigo mesma, aprende o cumprimento do dever e o respeito à lei daquele que te criou. Traça depois, tu mesma, os programas de resgate e edificação que te convém, a fim de que a ti mesma devas a glórias de edificares para alçares voos redentores até o seio eterno de onde partiste. Lentamente senti-me envolver por singular entorpecimento, como se tudo ao meu redor rodopiasse vertiginosamente. Sombras espessas, quais nuvens ameaçadoras, circundavam minha fronte. Meu pensamento afastou-se do anfiteatro, da cidade de Esperança, da colônia correcional. Já não distinguia Epaminondas, sequer o conhecia, e nem me recordava de seus companheiros de infortúnio. Todavia, eu não adormecera. Continuava lúcido e raciocinava, refletia, pensava,
agia, o que indica que me encontrava na posse absoluta de mim mesmo. Embora retrocedesse na escala das recordações acumuladas durante os séculos, perdi, pois, a lembrança do presente e mergulhei a consciência no passado. Então, senti-me vivendo no ano 33 da era cristã. Eu, porém, não recordava, simplesmente eu vivia essa época. Estava nela como realmente estive. A velha cidade santa dos judeus, Jerusalém, vivia horas febricilantes nessa manhã ensolarada e quente. Encontrei-me possuído de alegria satânica, indo e vindo pelas ruas regurgitantes de forasteiros, promovendo arruaças, soprando intrigas, derramando boatos inquietadores, incentivando desordens, pois estávamos no grande dia do Calvário e sabia-se que um certo revolucionário por nome de Jesus de Nazaré fora condenado à morte na cruz pelas autoridades de César, com mais 2 outros réus. Corri ao pretório, sabendo que dali sairia para o patíbulo o sentenciado de quem tantos judeus maldiziam. Eu era miserável, pobre e mau. Devia favores a muitos judeus de Jerusalém. Comia sobejos de suas mesas, vestia-me dos trapos que me davam. Diante do pretório, portanto, ovacionei, frenético, a figura hirsuta e torpe de Barrabás, ao passo que a suprema tentativa do procônsul para livrar o carpinteiro nazareno pedia a execução deste em estertores de demônio enfurecido, pois aprazia-me assistir às tragédias, embebedar-me no sangue alheio, contemplar a desgraça ferindo indefesos e inocentes, aos quais desprezava, considerando-os pusilânimes, e presenciar aquele delicado jovem, tão belo quanto modesto, galgando pacientemente a encosta pedregosa sob a ardência inclemente do sol, madeiro pesado nos ombros, atingindo pelos açoites dos rudes soldados de Roma, contrariados ante o dever de se exporem à subida tão árdua, em pleno calor do meio-dia, era espetáculo que me saberia bem a maldade do caráter e a que, de qualquer forma, não poderia deixar de assistir.